Meu nome é Alicia, tenho 35 anos e trabalho como recepcionista em um escritório de arquitetura no centro de Curitiba. Minha vida segue o ritmo dos carros lá fora, barulhenta por fora, silenciosa por dentro. Todos os dias eu chego cedo, preparo o café para a equipe e organizo as pastas de atendimento. Gosto da rotina. Ela me protege do que dói. Ou, pelo menos, tentava. Porque tudo ficou diferente desde que comecei a reparar nele. Duarte. Gerente de projetos, 38 anos, olhar calmo e sorriso tímido. Ele é daqueles homens que parecem carregar uma tempestade dentro, mas disfarçam com gentileza. Passa pela recepção toda manhã, pergunta se dormi bem e às vezes traz um pão de queijo para mim, dizendo que sobrou na padaria. Mas o que me prende mesmo é a aliança que ele usa. Brilhante, discreta, cruel. Por isso me esforço para ser invisível. Evito prolongar os olhares, engulo as palavras quando ele se aproxima. Às vezes, finjo estar ocupada só para não me perder naquele olhar castanho. Mas a verdade é que ele não parece ser um homem feliz. Nunca o vi falando ao telefone com empolgação, nem sorrindo ao ler mensagens. A mulher dele, dizem as meninas do escritório, se chama Renata. Já veio buscá-lo 2 ou 3 vezes. Bonita, elegante. Tudo o que eu não sou. Uma vez, deixei cair meus papéis perto da entrada e ele se abaixou para me ajudar. Nossos dedos se tocaram. Foi rápido, mas senti algo. Ele pareceu sentir também. Mas não dissemos nada. Apenas sorrimos. Às vezes, escrevo sobre ele num caderninho que guardo na minha bolsa. É uma forma de desabafar sem me expor. Invento histórias em que ele me vê, de verdade. Em que me escolhe. Mas isso é só imaginação. Ou era. Hoje, no fim do expediente, notei meu caderno sumido. Revirei a bolsa, as gavetas, olhei até debaixo da mesa. Nada. O coração acelerou. E se alguém tivesse lido? Voltei para casa com o estômago embrulhado. Na manhã seguinte, quando cheguei à recepção, lá estava ele. Meu caderno. Sobre minha mesa. E um bilhete amarelo colado na capa. Você escreve bonito. E sente bonito também. D. Senti minhas pernas fraquejarem. Meu mundo, que até então era feito de silêncio e rotina, começava a se mexer. Mas eu ainda não sabia se isso era bom, ou perigoso. Depois de ler aquele bilhete, meu coração passou a bater em um ritmo que eu não conhecia. Você escreve bonito. E sente bonito também. Fiquei olhando para as palavras como se elas fossem mágicas. Como se, de alguma forma, elas pudessem transformar tudo. Mas junto com a emoção veio o medo. Ele leu. Duarte leu tudo. Meus pensamentos mais íntimos, minhas inseguranças, meus devaneios, até aquelas linhas ridículas onde eu fantasiava uma vida ao lado dele. Será que ele me achou ridícula? Ou, será que gostou do que leu? Passei o dia tentando agir normalmente, mas ele parecia diferente. Gentil como sempre, mas agora, mais presente. Me olhava mais, demorava um pouco mais quando vinha falar comigo. Na sexta-feira, perto do fim do expediente, ele apareceu na recepção com 2 cafés. Achei que hoje a gente podia tomar um juntos, disse ele, estendendo o copo com um sorriso leve. Aceitei, tentando disfarçar o nervosismo. Sentamos no pequeno banco do hall, onde raramente alguém fica. O silêncio entre nós não era desconfortável. Era denso, como se palavras fossem desnecessárias. Até que ele falou. Eu não quis te assustar, Alicia. Só achei que você merecia saber que escreve com o coração.
isso é raro. E bonito. Fiquei vermelha. Sorri, sem saber exatamente o que responder. Obrigada. Eu escrevo porque é mais fácil do que falar. Entendo. Às vezes, o silêncio é mais sincero do que qualquer conversa. Nos olhamos por alguns segundos. E eu soube, ele também sentia algo. Mas então tudo desabou. Na segunda-feira seguinte, Duarte chegou com Renata. Ela estava com um envelope na mão e falava com ele como se fossem íntimos. Riam de alguma coisa que eu não conseguia entender. Ela tocou no braço dele. Ele não pareceu se incomodar. Voltei a ser invisível. Sorri, engoli o nó na garganta e me escondi atrás da tela do computador. Naquela noite, chorei no ônibus, olhando pela janela como em cena de novela. Tudo aquilo não fazia sentido. Porque ele elogiaria meus textos, me convidaria para um café, se ainda estava com ela. Comecei a evitá-lo. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Não queria correr o risco de me iludir de novo. Talvez ele só tenha sentido pena. Ou só queria ser gentil. Homens assim sabem ser encantadores, e cruéis, mesmo sem querer. Mas o destino parece gostar de brincar com quem tenta fugir. Quarta-feira, fim de tarde. Estava sozinha na recepção, já quase fechando tudo, quando ele apareceu. Podemos conversar? Perguntou, sério, com um tom que não deixava espaço para não. Assenti. Ele se sentou do outro lado da mesa e olhou para mim como se estivesse escolhendo bem as palavras. Eu preciso esclarecer algo. Sobre a Renata. Meu estômago revirou. Nós não estamos mais juntos. Há 2 anos. Ela é minha amiga, minha sócia em alguns projetos. Mas nosso casamento terminou faz tempo. Minha cabeça girava. Eu não conseguia responder. Eu percebi que você se afastou, e acho que foi por causa disso. Só achei justo você saber da verdade. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Por que você nunca disse nada? Perguntei, quase num sussurro. Ele respirou fundo. Porque eu também sentia medo. Medo de me enganar de novo. De criar esperanças. Mas depois que li o que você escreveu, eu senti que talvez a vida estivesse me dando uma nova chance. Olhei para ele, sem conseguir conter as lágrimas. Eu pensei que você fosse casado esse tempo todo. Eu sei. E lamento não ter dito antes. Mas agora você sabe. E o resto depende de você. Ele se levantou, sorriu de leve e saiu. Me deixando com o coração disparado, as mãos trêmulas, e uma esperança que eu não queria sentir. Nos dias que seguiram a conversa com Duarte, minha cabeça virou um redemoinho. Eu tentava me concentrar nas tarefas do escritório, mas sua voz repetia na minha mente. O resto depende de você. Nunca palavras tão simples carregaram tanto peso. Será que ele esperava uma resposta minha? Um gesto? Uma atitude? Ou seria melhor deixar tudo como estava e não arriscar meu coração outra vez? Na sexta-feira, acordei com uma vontade inesperada de me olhar no espelho. Vesti uma blusa azul que raramente usava, passei um batom suave, ajeitei o cabelo com mais cuidado. Não era por ele. Era por mim. Ou talvez fosse pelos dois. Cheguei ao escritório antes de todo mundo, como de costume. Mas meu coração quase pulou quando ouvi os passos de Duarte se aproximando. Ele parou na recepção, como sempre fazia, mas dessa vez, hesitou. Você está diferente hoje, disse ele, com um sorriso tímido. Está bonita. Agradeci baixinho,
desviando o olhar. O silêncio entre nós voltou a se instalar, mas era um silêncio bom, cheio de possibilidades. Vai fazer algo no fim de semana? Perguntou de repente, casual. Ainda não sei. Por quê? Porque vai ter uma exposição de fotografia no Parque Tanguá. Achei que talvez você gostasse. Fiquei sem reação por um segundo. E você vai? Vou. E, pensei que talvez você quisesse ir também. Comigo. Aquela foi a primeira vez que ele me convidou de verdade. Sem rodeios, sem desculpas. Era um convite limpo. Claro. E isso me assustou mais do que qualquer coisa. Eu, posso pensar? Ele assentiu, compreensivo. Claro. Sem pressa. No sábado, eu andava de um lado pro outro no meu apartamento, com o celular na mão. Abri e fechei o aplicativo de mensagens 1000 vezes, digitei sim, apaguei, escrevi desculpa, apaguei de novo. Até que respirei fundo e mandei. Sim. Que horas? A resposta veio em minutos. Às 15 horas, na entrada principal. Eu espero você. O parque estava lindo. Céu limpo, brisa leve, muitas famílias passeando, crianças correndo. Quando o vi, encostado na grade de entrada, com um casaco cinza e as mãos no bolso, tive vontade de voltar correndo para casa. Mas meus pés seguiram até ele como se soubessem o que fazer. Que bom que veio, disse ele, abrindo um sorriso que me desarmou completamente. Andamos juntos entre as fotos, comentando sobre algumas, rindo de outras. Ele me contou sobre os lugares que já visitou, os sonhos que deixou para depois, os medos que ainda carrega. E eu me ouvi falando de mim como nunca antes. Sobre minha infância, sobre a solidão, sobre os poemas que escrevo e escondo no fundo da gaveta. Em um momento, paramos diante de uma foto em preto e branco, duas mãos entrelaçadas sob a chuva. Ficamos em silêncio. Às vezes, tudo que a gente precisa é ter coragem para estender a mão, ele disse, olhando para a imagem. E a outra pessoa precisa ter coragem para segurar. Nossos olhos se encontraram. E eu senti. Ali, naquele instante, algo mudou. Mas como num filme que muda de tom repentinamente, o celular dele vibrou. Ele olhou a tela, franziu a testa. Preciso atender, é do hospital. Se afastou alguns passos e atendeu, falando baixo. Percebi seu rosto mudando. Tensão. Preocupação. Voltou minutos depois, já sem o mesmo brilho no olhar. Alicia, me desculpa, mas preciso ir. É urgente. Um amigo sofreu um acidente, está em estado grave. Assenti, sentindo o encanto da tarde se dissolver no ar. Claro. Vai. Espero que fique tudo bem. Ele tocou de leve meu braço, com carinho. Obrigado por hoje. Foi especial para mim. E saiu apressado. Fiquei parada ali, entre as fotos e o vento, sentindo o vazio que só algo bom interrompido pode causar. Naquela noite, olhei pro teto do meu quarto e me perguntei se era assim que o destino agia. Dava uma chance, e depois a tomava de volta. Mas, no fundo, eu sabia. Os dias seguintes foram estranhamente longos. Duarte não apareceu no escritório nem na segunda, nem na terça. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. E eu? Eu me sentia dividida entre a preocupação e o medo de ter criado expectativas demais. Foi só um passeio no parque, eu dizia a mim mesma. Mas também foi muito mais do que isso. Na quarta-feira, já era fim do expediente quando ouvi a porta se abrir. Meu coração acelerou antes mesmo de virar o rosto. Era ele.
mais abatido, olhos cansados, barba por fazer. Mas era ele. Oi, Alicia. Oi. Silêncio. Mas não um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que fala mais do que palavras. Me desculpa por ter sumido. Não sabia como falar com você. Fiquei no hospital todos esses dias. Seu amigo, ele está bem? Duarte respirou fundo. Não. Ele não resistiu. Era meu melhor amigo desde a faculdade. Foi tudo tão rápido. Me aproximei instintivamente e toquei levemente seu braço. Ele não recuou. Sinto muito, de verdade. Ele assentiu, com um olhar de gratidão. Mas não foi só isso, continuou. A morte dele me fez pensar em tanta coisa, na vida, nas oportunidades que a gente perde por medo. Em tudo que deixamos para depois. Aquela conversa me atingiu fundo. Também me vi em tantas dessas dúvidas. Eu sei. Às vezes a gente acha que tem tempo para tudo, mas não tem. Ele sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso triste, mas sincero. Posso te pedir um favor? Assenti. Só, fica. Hoje. Aqui. Sem pressa. Só fica. Ficamos os dois sozinhos na recepção. A empresa já estava quase vazia. Acendi uma luminária mais suave. Preparei 2 cafés. Não falamos muito. E foi perfeito. Ele me contou histórias antigas, riu das memórias, chorou sem vergonha quando lembrou do amigo. E eu estive lá, ouvindo, presente. Em algum momento, ele parou, me olhou nos olhos e disse: Sabia que eu me separei há mais de 1 ano? Meu coração deu um salto. Achei que você ainda estava casado. Todo mundo acha. A gente só não conta porque foi tudo tão tranquilo, sem brigas, sem drama. Continuamos amigos. Ela até me ligou quando soube do acidente. Mas acabou. De verdade. Eu não sabia o que dizer. Era como se alguém tivesse acendido uma luz em um cômodo escuro. E por que não disse nada antes? Porque eu não sabia se você queria saber. Porque eu ainda estava me entendendo. E talvez, porque eu tinha medo de me aproximar de você. Aquela confissão mexeu comigo. E agora? Ele sorriu de leve. Agora eu não quero mais fugir. Fiquei em silêncio. Meu coração estava disparado, minhas mãos tremiam, mas não era medo. Era algo novo. Forte. Me aproximei devagar. Ele também. Até que nossos rostos ficaram tão perto que pude sentir sua respiração. Mas não houve beijo. Apenas um abraço. Longo. Sincero. E, naquele momento, mais íntimo do que qualquer outra coisa. Naquela noite, deitada na minha cama, revivi cada detalhe. A dor dele, o olhar, a verdade dita sem máscaras. E percebi que, mesmo com todas as dúvidas, havia algo claro entre nós. Estávamos nos escolhendo. E aquilo, por si só, já era o começo de algo bonito. Essa história ainda não tinha acabado. Na semana seguinte, tudo parecia diferente no escritório. Talvez porque agora, entre mim e Duarte, existia um silêncio mais confortável. Um que não precisava de máscaras, nem de disfarces. Nós nos entendíamos com um olhar. Mesmo assim, mantínhamos certa distância. Não sabíamos ainda como agir em público. E eu, apesar de estar feliz, sentia medo. Medo de que tudo fosse um momento passageiro. Medo de me machucar.
Na sexta-feira, quando todos já estavam indo embora, Duarte se aproximou da minha mesa. Vamos dar uma volta? Assenti com um sorriso discreto. Peguei minha bolsa, e saímos juntos. Andamos até o miradouro de Santa Catarina. O céu começava a ganhar tons dourados e rosados. Lisboa parecia ainda mais linda vista dali. Aqui é meu lugar favorito, disse ele, encostado na mureta. Venho quando preciso pensar. Então, você tem pensado muito ultimamente? Ele riu. Demais. Em você. Em mim. Em nós. Fiquei em silêncio por um instante. O coração batendo mais rápido. E chegou a alguma conclusão? Duarte me olhou com seriedade, mas havia ternura no olhar. Cheguei. Que estou cansado de me esconder. Que quero viver algo verdadeiro. Mesmo que dê medo. Mesmo que seja difícil. Eu engoli em seco. O vento bateu no meu rosto, mas não consegui olhar para outro lugar que não fosse ele. Você tem certeza? Tenho. Mas preciso saber se você também quer. Me aproximei. Devagar. Meu corpo tremia, mas minhas palavras foram firmes. Eu também tenho medo. Mas quero tentar. Com você. E então, finalmente, nossos lábios se tocaram. Foi um beijo calmo, sem pressa. Como quem sabe que tem tempo. Como quem escolhe ficar. Os dias que seguiram foram os mais leves que já vivi. Começamos a sair mais, rimos juntos, conhecemos lugares, dividimos silêncios. E mesmo sem grandes gestos, tudo entre nós era sincero. Mas, como sempre, a vida gosta de testar os sentimentos mais verdadeiros. Na terça-feira, durante a reunião geral da empresa, a gerente anunciou que haveria mudanças no setor administrativo. Uma vaga de supervisão havia sido aberta, em outra cidade. E adivinha quem foi indicado? Sim. Eu. No final da reunião, ela me chamou e explicou que era uma oportunidade única. Um reconhecimento pelo meu trabalho. Um salto na carreira. Mas a vaga era no Porto. 300 quilômetros de Lisboa. Distante de tudo que eu tinha acabado de construir. Voltei para minha mesa com o coração em pedaços. Naquela noite, Duarte me esperava do lado de fora da empresa. Ele já sabia. A notícia tinha se espalhado rápido. Parabéns, disse ele, tentando sorrir. Não sei se há algo para comemorar. É, sim. Você merece. Mas é longe, eu sei. Ficamos em silêncio. O mesmo silêncio de antes. Só que agora, mais pesado. Eu não quero ir, confessei. Mas também não quero desistir de mim. E eu não quero ser o motivo para você recusar algo tão importante. Olhei para ele. Os olhos dele estavam vermelhos. E os meus também. A gente pode tentar à distância, sussurrei. Pelo menos por um tempo. Ele assentiu. Podemos. Mas o que eu mais queria, era estar com você todos os dias. A semana passou como um borrão. Aceitei a proposta. A mudança seria rápida. Em menos de um mês, minha vida mudaria completamente. Nos nossos últimos dias em Lisboa, vivemos cada instante como se fosse único. Rimos. Choramos. Andamos de mãos dadas por cada rua onde deixamos lembranças. E na véspera da minha partida, ele me levou de novo ao miradouro. O mesmo lugar. Foi aqui que tudo começou, disse ele. E aqui que a gente se promete reencontrar. Nos abraçamos forte.
Um abraço que dizia mais do que qualquer palavra. Agora, escrevo estas palavras do meu novo apartamento no Porto. A cidade é linda. O trabalho é desafiador. Mas às vezes, à noite, fecho os olhos e sinto falta daquele silêncio entre nós dois. Duarte e eu ainda nos falamos todos os dias. As mensagens continuam. As videochamadas também. Mas será que o amor resiste à distância? Será que duas pessoas que se escolheram, podem se reencontrar no tempo certo? Só o tempo dirá. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.